Olá, bom dia amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 25 de fevereiro de 2017, um sábado, e vamos falar hoje sobre economia, aquela aula de sábado e em pleno carnaval, né? Então vamos fazer aqui o último vídeo antes do carnaval, já adiantando para vocês que o próximo vídeo deve sair ou quarta ou quinta, eu ainda não me decidi. Vamos ver o que vai acontecer aí no carnaval, se consigo mandar ainda na quarta ou não. Hoje eu vou primeiro explicar antes de botar o título. E a gente já viu nos últimos vídeos aí a relação de Ibovespa com dólar, do Ibovespa com os juros, da inflação com o desemprego, da inflação com o índice da bolsa, das bolsas dos Estados Unidos com a do Brasil. A gente já viu várias relações, mas aí eu também sempre falo que a bolsa ela é movida a partir de expectativas, ou seja, do futuro, do que os analistas esperam para o futuro, do que as pessoas esperam para o futuro, e nem sempre o presente. Por isso a gente viu um ano de recessão como ano passado, que o PIB do Brasil deve cair mais de 3%, em torno de 3,5%, que é o consenso dos analistas que foi 2016, e a bolsa subiu, por exemplo, 39%. Entendeu? Então a gente tem que sempre ter esse olhar no futuro. Como a gente sabe o futuro? A gente não precisa ser um expert, não precisa ser um economista. Existe um relatório toda semana que o Banco Central do Brasil divulga, que chama Boletim Focus, que traz a expectativa do mercado para vários índices de economia, que a gente vai ver mais para frente no vídeo de hoje. Então, o Boletim Focus é um relatório de mercado, tá? São as próprias empresas que são convidadas pelo Banco Central do Brasil a mandar as estimativas dela para os resultados no final do ano de 2017 e 2018 em relação a vários índices econômicos brasileiros. Ela é divulgada toda segunda-feira pela manhã pelo Banco Central do Brasil. Essa agora que é de carnaval, não sei como é que vai ficar. E o interessante dela é que ela apresenta dados sobre inflação, câmbio, balança comercial, a conta corrente do país, taxas de juros, PIB, dentre outros, sempre para o ano corrente e para o ano seguinte. Então agora está sendo 2017 e 2018. Quando acabar esse ano e virar 2018, vai ser para 2018 e 2019. Sempre dessa forma. Então aqui, eu vou colocar esse link aí embaixo também, quem quiser clicar e ver aos poucos, ver tudo direitinho, como é que é, e sempre observando toda semana, é um ótimo exercício, né? Toda segunda de manhã, ver o artigo do Dica de hoje e ver o Boletim Focus. Então a gente tem aqui o último que saiu, tá? 17 de fevereiro de 2017. É muito legal porque eles colocam sempre há 4 semanas, há 1 semana e hoje. Então, por exemplo, o IPCA, há 4 semanas, a mediana dos analistas imaginava que ele ia fechar em 4,71%. Na semana anterior, 4,47%. E o atual, 4,43%. Mais importante do que esse 4,43% é ver essa indicação de queda. Então tem para o IGPDI, para o IGPM, para o IPC da FIP, aí tem para a taxa de câmbio, que também é importante, a gente vê que ela está 3,30 hoje, a taxa no fim do período, e a taxa média 3,20. Das duas estão maiores do que a atual, e para 2018 3,40. Então é uma coisa a se pensar, a mediana dos analistas de mercado estão esperando uma alta do dólar, mais ou menos de acordo com a inflação, né? Se a gente pegar aí o dólar atual e botar 5% ou 4,5% em cima, vai dar um número próximo aqui desse 3,30 a 3,20. Aí tem a meta da Selic 9,50 para o fim do ano, que eu imagino que isso aqui vai diminuir. Dívida líquida do setor público, aí tem o PIB como crescimento, e a gente vai olhar alguns desses já, vamos olhar aqui no vídeo, tá?
Lembrando sempre, aqui 2017 e 2018, o ideal é ver a quantidade de tempo. Por exemplo, a taxa de câmbio média do período, esse número 8 aqui entre parênteses, significa que esse número está sendo revisto para baixo já há 8 semanas. Esse 30 aqui significa que a previsão de inflação para o ano que vem é 4,50% há 30 semanas. Que ela não se alterou nas 30 semanas. Quer dizer, a expectativa para 2017 são 7 quedas seguidas, mas a de 2018 está preservada em 4,50. Vamos olhar agora com calma, relacionando um com o outro, como a gente já fez, o que a gente pode ter aí de bom. Ou de ruim, né, para a gente se preocupar. A gente tem sempre que a linha preta é a de 2017 e a linha vermelha é de 2018. Então a gente vê que a curva do IPCA para 2017 ela está caindo ao longo do tempo, desde março do ano passado, onde a previsão era 6%, foi caindo, e agora está naquele 4,43%, e a taxa de juros está seguindo a mesma trajetória, até porque a gente já viu como se calcula a taxa de juros reais, e a gente vai calcular aqui embaixo. Ó, atualmente a gente tem a Selic no fim do ano 9,50%, IPCA 4,43%, o mercado espera um juro real para o fim do ano de 4,85% esse ano e 4,30% para o ano que vem. Lembrando que esses números estão caindo sempre, tá, gente? Então eu ainda estou esperando um número menor do que esse. Vamos ver agora o câmbio. O câmbio, no caso, é o dólar, né? A gente vê que a gente viu aqui atrás, ó, linha preta é 2017, linha vermelha é 2018. Então a gente vê que o câmbio, em março de 2016, estavam esperando ele para o final de 2017 quase em 4,50. Olha só como é que o Brasil melhorou, né? Como a moeda ficou mais forte. E agora já estão esperando aqui na altura do 3,30, como a gente viu naquele primeiro slide, 3,40 para o ano que vem. Também deu uma queda aqui no final. Eu ainda imagino esse câmbio menor também, por isso que eu imagino aquele anterior menor, porque o câmbio menor vai pressionar menos a inflação. E é importante ressaltar que em termos de inflação, existe uma meta de inflação para esse ano que é 4,50%. A mediana dos analistas está muito próximo disso, só que já caiu dessa meta. E se o câmbio continuar muito valorizado, né, a moeda nacional real, pode ser que eles precisem aumentar o ritmo de corte dos juros. Porque senão essa inflação pode virar 3 e poucos por cento, e assim como existe uma tolerância para cima, que é 1,5% para esse ano, quer dizer, ela pode chegar até 6%, existe uma tolerância para baixo também. Abaixo de 3% também está fora da meta de inflação. Então eles não podem também deixar a inflação cair, porque também fica fora da meta. Eles têm que perseguir o centro da meta, isso foi falado já várias vezes pelo Banco Central. A taxa de câmbio está em queda, mas a previsão é maior do que o valor atual. A gente teve aí dias que chegou em 3,05 o câmbio. Eu imagino que deva fechar bem próximo de 3. A não ser que haja algum colapso aí mundial, algum problema aí nos Estados Unidos, ou na China, ou em qualquer lugar da Europa. Agora vamos ver uma relação aqui que é muito importante, tá? O PIB com a dívida líquida pública. A gente já viu em um vídeo que os gastos do governo são iguais à arrecadação do governo mais a variação da dívida. Então, o governo, para reduzir a dívida dele, ele precisa ou gastar menos do que arrecada, precisa gastar menos do que arrecada. E para gastar menos do que arrecada, ou ele precisa reduzir os gastos, ou ele precisa aumentar a arrecadação, ou um misto dos dois, certo? Nesse caso aqui,
A dívida líquida do setor público ela está sendo calculada sobre o PIB, como percentual do PIB. Então, nesse caso aqui, esse percentual ele pode ser reduzido tanto com redução de gastos, quanto com o aumento do PIB. Só que como o PIB vem de uma retração aí nos últimos anos e vem de um crescimento provável muito pequeno nesse ano, esse número tem aumentado. Se ele aumentar muito, ele pode chegar em níveis alarmantes. Lembrando que aqui é apenas a dívida líquida do setor público, tá? E do governo federal, ainda tem de estados e municípios. Isso aqui é algo que a gente já trabalhou lá atrás e que pode se tornar muito preocupante. Por isso que foi importante fazer aquela medida, aquela proposta de emenda à Constituição, dos gastos públicos. Porque em 2017 a previsão já é 51,45% do PIB e 55% para 2018. A gente vê que a previsão para esse percentual era 45% há um ano atrás e hoje já é 55% para 2018. A previsão subiu 10% aqui da dívida líquida do setor público. Esse talvez seja o indicador que mais me preocupa em relação ao Brasil continuar com essa melhoria, no caso na Bolsa, né, que provavelmente vai seguir para o resto da economia. E aqui na parte do PIB, existe um fator que eu quero mostrar para vocês. Quando a gente fez aquele vídeo de PIB do brasileiro, a gente mostrou como o PIB do segundo trimestre veio bom, dentro do que podia ser, né, que mostrou uma inflexão ali, mostrou que parecia que o pior momento já tinha passado, e o terceiro trimestre veio de novo com uma piora em relação ao segundo trimestre, mostrando que talvez o pior não tivesse passado. Esse ponto aqui em novembro foi quando foi divulgado o PIB do terceiro trimestre de 2016, mostrando que as previsões daqui, que eram maiores do que 1% do PIB para esse ano, despencaram e estão hoje próximos de 0,50% do PIB. Quando eu fiz o vídeo, estava nessa previsão aqui de 0,80%, eu falei até que eu achava que ia ser no fim do ano 0,50% e agora as previsões já estão mais ou menos como eu tinha adiantado naquele vídeo. E finalmente nós vamos falar aqui de balanças. A balança, que ela é muito importante para o Brasil, tá? A principal delas é a balança comercial. O que é balança comercial? Exportações menos importações. O país que exporta mais material, mais produtos para o exterior e importa menos, ele tem um saldo da balança comercial que ajuda a aumentar o PIB dele. Da mesma forma, o país que importa mais do que exporta tem um déficit da balança comercial que reduz o PIB dele. Ele tem um fluxo negativo de recursos. Sai mais dinheiro do país para comprar produtos do que entra dinheiro no país da compra de produtos. E por que isso é importante? Porque, por enquanto, esse patamar aqui parece mais ou menos estabelecido. Em 2017, em torno de 45, 47 bilhões de dólares positivo, e para 2018 um pouco menor. Mas se o dólar continuar caindo, ou se ele continuar num patamar mais baixo do que o esperado, esse número pode vir pior, que vai atrapalhar o PIB, mas que, por exemplo, vai ajudar a inflação a cair mais e talvez vai fazer com que o Banco Central reduza mais os juros. Tá? Tudo isso já foi explicado nos outros vídeos, gente. Se vocês não estão entendendo alguma parte, vai lá na playlist Vídeos Macroeconômicos, a gente falou já disso insistentemente. Tem lá, vamos entender em todos os vídeos que a gente mostra a relação de uma coisa com a outra e vai ficar muito claro para vocês. E aqui a gente tem a conta corrente. A conta corrente é como se fosse um total, né? Como eu já falei, feito dólar pode ser um problema. A conta corrente, ela é o saldo da balança comercial
mas o saldo de serviços, porque existe como se fosse, né, exportação e importação de seguros, de fretes, de serviços de uma forma geral e de transferências unilaterais. Então tem transferências de governo, tem transferências de empresas, remessa de lucros, tudo. Então tudo isso vai à conta corrente. E olha só o que acontece na conta corrente. A previsão da conta corrente é de déficit para o Brasil. Quer dizer, o saldo de serviços e as transferências é de mais saída de recursos do Brasil e a tendência é que continue piorando. A previsão de 2018 pior do que a previsão de 2017. Bom, eu espero que eu tenha atingido o meu objetivo. Não, ainda não. Sim, no final do Boletim Focus ainda existe uma parte, 2 páginas que falam das Top 5. O que são as Top 5? São as 5 empresas que mais acertam no Boletim Focus. Então, muitas vezes as pessoas nem olham a mediana total e olham só as da Top 5, porque a Top 5 acabou oscilando mais e são as que mais costumam acertar. Aí na Top 5 a gente já vê que a taxa de câmbio para o fim do período é 3,20, que é mais próximo do que eu imagino. Eu imagino inclusive um valor menor do que esse 3,20, já falei até. O IPCA 4,26, o que mostra mais ainda essa talvez necessidade do Banco Central aumentar o ritmo de corte de juros. E ainda tem o IPCA de médio prazo aqui para 4,10%. Mesmo assim, a previsão de Selic é 9,50% e 9% aqui, igualzinho como é na previsão original. Tá? Então, eu imagino que mais para frente possa ter cortes ainda mais expressivos nos juros, ainda mais depois dessa queda de 0,75, se a inflação se mostrar comportada. A próxima reunião é só em abril. Então ainda tem a inflação de março para sair aí, vamos ver como é que a inflação vai se comportar. Eu acho que com o aumento do corte, pode ser que as empresas mais endividadas depois lá para meados de março possam acabar se dando bem, meados para o final, já mais perto da próxima reunião de abril, tá, gente? Então eu espero ter chegado aqui no objetivo do vídeo de hoje, que era não mostrar só o passado, né, o que aconteceu e a relação de causa e efeito de uma com a outra, mas mostrar as expectativas, as previsões e ver se vocês começam também a entrar naquele link e começar a observar essas variações do Boletim Focus, que são variações normalmente de uma semana para outra pequenas, mas de 4 semanas para hoje são variações que às vezes são grandes. Taxa de câmbio de 3,50 para 3,20. Aí, reduziu os juros, reduziu a taxa de inflação, de 4,72 para 4,26, porque menos juros, menos dólar caro, pressiona menos a inflação, os importados ficam mais baratos. Só que os importados mais baratos vai acabar aumentando a importação de produtos, a importação de produtos vai diminuir a balança comercial do Brasil, aí vai afetar o PIB, tudo isso é interligado. Tá, gente? E para terminar, eu estou aqui colocando todas as formas que você tem de acompanhar o canal Dica de Hoje, que talvez no futuro vire Dica de Hoje 7, porque tudo é Dica de Hoje 7. Eu estou falando isso porque tem gente começando a botar aí dica de hoje em alguns lugares e tudo. Eu já vi em alguns lugares, então esses são os originais, esses são os oficiais, tá? O e-mail para vocês se comunicarem comigo, o Instagram que é novo, o Facebook que eu posto lá várias notícias, tem vários balanços lá que eu posto com alguns comentários breves. E o site que está bombando, né? O site está com muito artigo bom, muito arquivo legal, já tem a planilha lá para baixar de gerenciamento da carteira, tem outras para comprar também e vale muito a pena olhar. Tá? Queria agradecer a todos, queria desejar um bom carnaval para vocês e curtam, se divirtam,
Aproveitem esse tempo livre também para olhar os vídeos, os artigos que vocês não conseguiram ler, porque às vezes a produção é muito rápida e eu sei que tem gente que não consegue ver todos, mas vale a pena olhar. E é isso, queria agradecer a todos aí, desejar um feliz carnaval, bom final de semana prolongado e bons negócios na quarta. Valeu, abraços.